Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um culto infantil da Igreja Batista de Cachoeirinha. Hoje vamos dar prosseguimento à nossa programação especial em decorrência do Missões e Eu. No culto passado nós ouvimos a história de George Miller, a primeira parte, e hoje a tia Esther vai continuar essa história, Que legal! Para iniciarmos o nosso culto, vamos fazer uma breve leitura da palavra, que se encontra em Marcos 16 e 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo que o Senhor nos dá. Abençoe todas as famílias da igreja, o culto de missões e a família do pastor. Cuide dessas famílias, dos missionários, dos irmãos da igreja. Por favor, cuide deles. E que esse coronavírus passe e cure os que estão no hospital. Perdoe nossos pecados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos cantar com toda a força que nós amamos a Jesus. Você ama a Cristo? Sim, você ama a Cristo. Eu também amo a Cristo. Por que tu amas a Cristo? Porque Ele me salvou. A Cristo. Isso, porque Ele te salvou. Aleluia! Ai, eu amo a Cristo. Ai, eu amo a Cristo. Ai, eu amo a Cristo, porque Ele me salvou. A igreja ama a Cristo. Sim, ela ama a Cristo. Porque ela ama a Cristo. Porque a Cristo, porque Ele te salvou. Aleluia. Ai, eu amo a Cristo. Ai, eu amo a Cristo. Ai, eu amo a Cristo, porque Ele me salvou. Papai, tu amas a Cristo? Sim, Ele ama a Cristo. Por que tu amas a Cristo? Porque Ele te salvou. Aleluia. Ai, eu amo a Cristo. Ai, eu amo a Cristo. Ai, eu amo a Cristo, porque Ele me salvou. Vovó e vovô amam a Cristo? Sim, amam a Cristo. Porque eles amam a Cristo? Porque Ele os salvou. Aleluia. Ai, eu amo a Cristo.
crianças! Para os que não me conhecem, o meu nome é Rosiane. Eu e o meu esposo, Marlon, nós somos missionários junto à Missão Novas Tribos do Brasil, lá na região de São Gabriel da Cachoeira, com os falantes Nhengatu. Vocês lembram daquela vez que a gente cantou junto a musiquinha Deus Porangauá? Vamos cantar juntos mais uma vez? Deus Porangauá, aleluia, Deus Porangauá, aleluia, Deus Porangauá, Porangauá, Xarã. Deus é bom para mim, aleluia, Deus é bom para mim. Realmente, crianças, Deus é muito bom para mim e creio que para você também. Deus me chamou para a obra missionária ainda como criança, assim como vocês, né? E o meu chamado foi um chamado específico para trabalhar com povos indígenas, porque a nossa igreja de Cachoeirinha, naquela época, quando eu era criança, já tem um tempo, era muito visitada por missionários das Novas Tribos. E ali eles deixavam os desafios e falando que os povos indígenas precisavam ouvir falar de Jesus. E eu obedeci o chamado do Senhor. Quando eu terminei meu ensino médio, eu fui para o seminário aprender ali da palavra de Deus e assim poder ir a um trabalho entre os povos indígenas. E foi ali no seminário também que eu conheci o meu esposo, Marlon. E nós fomos servir ao Senhor juntos, ali com os povos Nhengatu, na região de São Gabriel da Cachoeira, Alto Rio Negro, no Rio Içana. E ali nós estamos há 17 anos. Deus nos chamou ali. Hoje, nós já falamos a língua do povo, nós aprendemos um pouco dos costumes deles, e ali atualmente, nós estamos trabalhando na tradução da palavra de Deus, das lições bíblicas para a língua daquele povo. E nós, juntamente com a nossa equipe, né? Junto com a nossa equipe de missionários e também indígenas, ali trabalhando junto para que o povo ouça a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus na sua língua, na sua própria língua. Já viu se eu chegasse falando com vocês só em Nhengatu, vocês entenderiam alguma coisa? Eu acho que não, né? Então, é muito importante nós aprendermos a língua e a cultura do povo para que assim possamos explicar a palavra de Deus de maneira clara, que eles entendam e fale ao coração. Mas você pode ser um missionário ainda quando criança. Falando de Jesus para os seus vizinhos, para os seus colegas da escola, até mesmo para os seus familiares, né? Os que ainda não têm Jesus no coração. Você pode ser um missionáriozinho orando pelos missionários, orando pelos povos, orando pelas pessoas. Como é precioso a gente estar lá no mato e de repente a gente recebe a notícia, ou uma cartinha, ou chega uma mensagem para a gente, olha, tal pessoa está orando por você. Ou senão, quando a gente conta com a pessoa, olha, eu oro por você. Isso é muito importante, crianças. Importante mesmo a oração também. Outra coisa é contribuir também para que a obra missionária se mantenha firme, para que os missionários possam estar ali, na linha de frente, falando do amor de Deus para as pessoas, não é verdade? Como diz aquela musiquinha, posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho, né? Pode trabalhar em muitas terras, você pode trabalhar em qualquer lugar, só basta você ter o coraçãozinho pronto para isso, dizendo, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade na minha vida. Então, crianças, que Deus abençoe ricamente vocês, que você possa ser um missionáriozinho, seja orando, indo ou contribuindo. Que Deus abençoe cada um de vocês.
Oi, crianças! Tudo bem? E aí, vocês lembram qual foi o primeiro passo que eu falei pra gente contribuir com missões? Isso, muito bem! Orar! Hoje vou falar do segundo passo. E o segundo passo é contribuir! Contribuir! Como é que criança contribui com missões? Boa pergunta, né? Tia Glau, me ajuda aqui! Como é que criança contribui com missões? Vou te dar uma pista, Hugo. Aqui, ó. Já sei! A gente pode contribuir com parte da mesada que a gente ganha. Hã? Não ganha mesada? Ah, mas tem outro jeito. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa para ajudar um vizinho, não sei, um tio, um parente, alguma coisa. A gente oferece um serviço para ajudar a limpar algum lugar. E às vezes a gente pede um dinheirinho em troca. E aí a gente consegue um dinheirinho para ajudar. Tem criança que vende doce. Tem criança que dá um jeito de contribuir com missões. Então faça isso. O que mais, Tia Glau? Vou te dar outra dica, tá bom? Essa aqui eu acho que vai te ajudar um pouquinho. É uma roupa, Tia Glau. É uma roupa. Ei, então se é roupa? Ah, sim, lembrei. Sabe aquela roupa que tá boazinha e não cabe mais em você? Em alguns campos, essa roupa ajuda muito como objeto de troca. Sério, eu lembro que a gente ajudava uma missionária dando roupas e aí ela conseguia trocar essas roupas por outras coisas na aldeia onde ela trabalhava. Então, contribuir com roupas também é legal. Às vezes, no interior, é difícil ter roupa. E se a sua roupa tá boazinha, não é rasgada não. Boazinha, doa para missões. Só que não dá você, vai dar em outra criança que gosta também de roupa. Legal, né? Que mais, Tia Glau? Por enquanto é isso, Hugo. Legal! Então, olha, já dá para ajudar bastante, viu? Então, se você não contribuía com missões, agora já pode contribuir. Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar. Olá, crianças! Vamos continuar a estudar sobre o nosso missionário? Bem, nós vimos que Deus havia providenciado um trabalho para George, tanto para o seu sustento quanto para ele pagar o seu seminário. E sabe, crianças, Deus também providenciou um local para ele morar. Agora ele morava em um orfanato. E o orfanato tinha uma história muito especial. Ele tinha sido fundado há mais de 100 anos pelo professor Augusto Frank. E o professor, ele não era rico e ele não tinha condições de construir um orfanato. Mas então, como foi que ele construiu? Sabe, crianças, aquele orfanato havia sido construído em resposta às orações do professor. George ficou sabendo que aquele professor orou a Deus e que Deus providenciou o que ele necessitava para a construção do orfanato. Sabe, crianças, George guardou aquela história de fé em seu coração. Quando ele terminou o seminário lá na Alemanha, ele decidiu ir para a Inglaterra, porque ele queria continuar os seus estudos em uma sociedade missionária lá da Inglaterra. Lá ele seria preparado para anunciar o evangelho nos lugares mais distantes. E assim ele fez. Mas quando ele chegou lá, ele começou a conhecer as necessidades da Inglaterra, as necessidades das pessoas de conhecer do amor de Deus. E ele decidiu que ele continuaria o seu ministério ali mesmo, aonde ele estava, naquele país. Mas ele tinha uma missão difícil. Ele precisava comunicar à sociedade missionária da Inglaterra da sua decisão. E, consequentemente, ele perderia
o seu sustento. Foi uma decisão difícil, mas ele tinha que tomar, porque ele sabia que Deus estava dirigindo a sua decisão e ele estava buscando o quê? Agradar a Deus e fazer sua vontade, como nos diz a palavra de Deus em Mateus 6:33. Diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E era isso que ele fazia. Ele guardava tudo isso que em seu coração. Logo depois, ele começou a pastorear uma pequena capela chamada Ebenezer, que ficava numa vila de pescadores. Era uma capela pequena, frequentada apenas por 18 pessoas. E tempos depois ele se casou com uma jovem chamada Mary, que foi uma grande auxiliadora em seus ministérios. Mas agora era a hora de novos desafios. Então ele foi trabalhar em uma outra cidade chamada Bristol com o seu amigo Henry. Quando ele chegou nessa nova cidade, houve uma epidemia de cólera. Assim como nós estamos vivenciando hoje com o coronavírus, muitas pessoas foram contaminadas e perderam as suas vidas. Cada vez que o sino da igreja tocava, era o anúncio de mais uma pessoa que falecia. Eram crianças que estavam ficando órfãos, eram pais que estavam perdendo seus filhos e havia um grande risco de contaminação. Mas você pensa que isso paralisou George e Henry? Não. Eles continuavam o trabalho missionário, porque eles estavam vendo a grande necessidade das pessoas de ouvirem de Cristo. Muitas estavam morrendo sem ouvir do amor de Deus. As pessoas precisavam saber que o pecado é pior que a cólera. As pessoas precisavam saber, como hoje precisam saber, que o pecado é pior que o coronavírus. Sabe por quê? Porque o pecado é nossa rebelião contra Deus e nos separa do amor de Deus, nos separa do Senhor. George e Henry anunciavam às pessoas do grande amor de Deus, que deu seu filho para morrer por nós, como nos diz Romanos 5:8. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, crianças, George e Henry, eles estavam realizando o trabalho de evangelização, ainda que no meio daquela epidemia. E sabe, nós também devemos continuar o trabalho de anunciar Jesus, mesmo em meio da pandemia do coronavírus. Nós podemos falar do amor de Deus, mesmo a gente estando no distanciamento social, mesmo em nossas casas. Nós podemos utilizar os recursos que nós temos em nossas mãos. A epidemia lá em Londres, em Bristol, passou. As coisas estavam começando a parecer normal. Mas sabe, George e Henry receberam um convite para eles irem ser missionários em um país lá no Oriente Médio, lá em Bagdá, a capital do Iraque. Será que ele iria? George ficou pensando, orando sobre o convite. E um belo dia, ele passou em frente a um asilo e uma criança que estava naquele asilo pediu esmola para ele. Naquele momento, ele lembrou lá do orfanato do professor Frank. Naquele local onde a criança estava, aquele asilo, não moravam só crianças, moravam pessoas doentes mentais, moravam criminosos. George ficou compadecido daquela situação. Ele ajudou aquela criança, mas ele sabia que ela precisava de muito mais. Ela precisava de educação, ela precisava de comida e ela precisava conhecer Jesus. Naquela mesma noite, quando ele chegou em casa, ele já foi logo falando para sua esposa que ele estava com o desejo de criar uma escola para crianças. Era uma escola que seria dirigida por cristãos,
aonde seria dado o alimento e aonde também seria ensinado o evangelho. Ele estava muito empolgado, mas ele tinha um problema. Ele não tinha dinheiro para fazer isso. Mas Jeosh falou com Deus em oração. Ele falou de maneira bem simples e honesta, falando sobre aquilo que estava no seu coração, sobre o desejo de começar o trabalho, mas também falou das suas limitações. Ele queria iniciar o trabalho comprando Bíblias. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Jeosh e ele recebeu uma oferta. A oferta que era exatamente o valor que ele precisava para comprar as Bíblias. E rapidinho, a escola que ele estava imaginando já estava em funcionamento. E as crianças recebiam pão e ouviam também as lições bíblicas. Mas tinha um outro problema. Quando as crianças estavam começando a aprender sobre o pecado e sobre o amor de Deus, elas eram transferidas para um outro abrigo e não participavam mais das aulas. Ai, que Jeosh ficou importunado sobre aquela situação. E sabe o que ele já pensou? Ele pensou em construir um orfanato igual àquele que ele vivia. Naquela época não eram comuns orfanatos na Inglaterra, mas ele continuou pensando naquela ideia e orando ao Senhor sobre o assunto. Sabe, crianças, algumas pessoas, quando souberam da ideia de Jeosh, falavam que aquilo era o quê? Loucura. Outros diziam que não havia essa necessidade. E outros, tocados pelo Senhor, começaram a doar ofertas e se oferecer para o trabalho no orfanato. Sabe, crianças, Deus levantou homens e mulheres que faziam doações, que se ofereciam para trabalhar no orfanato. Eles doavam móveis, utensílios de cozinhas, roupas, conforme as necessidades iam surgindo. Jeosh e sua família iam orando e Deus ia suprindo cada uma delas. Eles pediam dinheiro, Deus enviou um comerciante que fez uma grande oferta. Eles pediram roupas, eles receberam ofertas de tecido. Eles pediram ajuda, as pessoas se ofereciam para ajudar. E sabe, eles pediram uma casa e Deus supriu isso também. E eles conseguiram uma casa enorme, uma casa para cerca de 30 crianças. Logo após uma pequena reforma, em 3 de fevereiro, aquela casa estava sendo inaugurada. Aquele orfanato estava pronto, estava aberto para receber as crianças que não tinham lá. Jeosh estava ansioso, esperando que logo a sala estivesse cheia de crianças. Mas sabe o que aconteceu? Ele esperou pela manhã, ele esperou pela tarde e nenhuma criança apareceu. Jeosh, ele começou a pensar, será que realmente eu estou fazendo a coisa certa? Será que a cidade de Bristol tem a necessidade de um orfanato? Será que tudo isso está sendo em vão? Jeosh não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas em uma coisa ele podia confiar. Como nos diz Salmo 25:12, que o homem que teme ao Senhor, Deus o guiará ao caminho que ele deve seguir. Sabe, criança, Jeosh também deveria confiar e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o que aconteceu com o orfanato? Nós vamos saber na próxima lição. Não perca! Como é bom sabermos que Jesus nos ama, não é mesmo? E por sabermos disso, temos que contar para todo mundo, para as pessoas que estão perto, para as pessoas que estão longe, e é só fazer como cantaremos nessa canção. Vamos juntos?